Basicamente, os filtros são divididos em 3 classificações diferentes. Os filtros grossos, considerados ali os filtros de primeiro estágio, que são os filtros para proteção da serpentina, nada mais além disso. Então, esses filtros não têm praticamente função de filtrar o ar para proteger processos ou pessoas, porque eles filtram partículas acima de 10 microgramas. Nós temos ali os filtros intermediários ou filtros finos, que filtram partículas acima de 0,3, e a filtragem absoluta, que normalmente se utiliza nos processos ou em caixas terminais, que são filtros que filtram as partículas abaixo de 0,3 microgramas. E qual é o melhor produto para o meu equipamento? A gente tem aí uma infinidade de configurações de filtragem no mercado, pelo menos umas 50 empresas que se utilizam aí de características construtivas, mas cada filtro tem o seu desempenho. Eu sempre falo que não existe filtro ruim, existe filtro mal aplicado. Então, seja da empresa A, da empresa B ou da empresa C, cada empresa, cada fornecedor de filtros tem o seu objetivo. Seja ele vender por qualidade ou vender por preço, existe um objetivo. Basta que o usuário final tenha um pouquinho de conhecimento para poder escolher se ele quer usar um filtro de alto desempenho ou se ele quer usar um filtro de baixo custo. Então, para cada modelo de filtros, para cada filtro com nanofibra, filtro sintético ou filtro de fibra de vidro, cada filtro tem a sua característica que vai influenciar diretamente no desempenho do consumo de energia e no desempenho do sistema de ar-condicionado como um todo. Falando um pouco da aquisição do filtro, qual é o objetivo da aquisição do filtro? Como eu acabei de falar, existem filtros bons, existem filtros não tão bons, existem filtros baratos, filtros caros. Qual é a melhor aquisição para o filtro para o meu equipamento? Depende muito daquilo que eu quero. É claro que o filtro ideal é um filtro que tenha um preço baixo, que ele tenha uma durabilidade muito boa, que ele mantenha a eficiência de filtragem e que ele gere economia de energia. Mas não é bem assim que funciona na prática. Para se ter alta durabilidade, precisa se investir, precisa desenvolver tecnologias no produto. E para isso, o preço do filtro ele vai ser maior, porque existe valor agregado no produto. A eficiência de filtragem é algo praticamente impossível de vocês, usuários, identificar se o fornecedor de filtros ele atende mesmo ou não, a não ser que sejam por métodos de testes em laboratório. Então, exigir que o fornecedor de filtros atendam certas normas e forneçam certos certificados vai te garantir esse tipo de aquisição. E claro, economia de energia está ligado diretamente ao sistema de HVAC. Porém, é tudo isso aqui que você recebe quando você compra o filtro. Quando você compra um filtro de baixa qualidade ou por preço baixo, tem uma série de coisas aqui que vão influenciar diretamente no custo que você não enxerga. A influência dos filtros nos outros componentes do HVAC é fundamental, porque ele é o segundo maior gerador de perda de carga do sistema. Ele só perde para os dutos, porque muitas vezes a gente tem aí uma rede de duto muito extensa e a cada curva que a gente faz, a gente conhece muito bem piso técnico, nunca o duto ele é linear, a gente sempre tem que fazer um monte de curvas e a cada curva você gera uma perda de carga. Então, após os dutos, o filtro é o segundo maior gerador de perda de carga. Por quê? Porque ele influencia em todos os outros aqui atrás. Se o filtro é de baixa qualidade, ele vai deixar a poeira passar e os outros componentes vão servir de barreiras, vão servir de filtros. Falando um pouquinho daquilo que ele influencia dentro do sistema de HVAC. Normalmente a gente tem aí uma pré-filtragem, né? Como eu disse anteriormente, que são filtros que basicamente servem para proteger a serpentina e não para fazer filtragem de ar. Temos o ventilador, estágios de filtros ali intermediários e pode-se ter também uma filtragem EPA ou não no equipamento. Quando a gente escolhe um filtro de baixo desempenho aqui nesse primeiro estágio de filtragem, vamos falar o português claro, normalmente uma manta. Depois eu falo um pouquinho com relação à eficiência da manta. Mas o que pode acontecer no meu equipamento? Se esse filtro não filtra, quem vai servir de filtro aqui? A serpentina. Se a poeira para na serpentina, ela vai começar a subir a temperatura da serpentina. E aí eu vou ter problema de controle da temperatura do ar.
Se a temperatura sobe aqui na serpentina, eu começo a fazer com que o chiller trabalhe mais, porque o chiller vai ter que mandar água gelada com menor temperatura para dentro do sistema para eu poder fazer essa compensação. E aí eu começo a ter uma reação em cadeia. Se eu tenho a serpentina que não funciona direito, ela condensa, começa a vazar água no meu sistema e eu tenho que ficar limpando essa água. Ou se ela suja demais, eu tenho que parar o equipamento para fazer limpeza. É muito comum a gente ver empresas no mercado, quando a gente visita cliente, pessoal lavando serpentina a cada 15 dias, um mês. Isso é um completo de um absurdo. Serpentina é para se lavar uma vez a cada 6 meses, um ano, se precisar lavar. Porque se você tem um filtro de boa qualidade aqui, sua serpentina nunca vai sujar. E normalmente a gente não dá importância para esse primeiro estágio de filtragem aqui. E aí tem que ficar lavando serpentina, ou muitas vezes a gente vê lá, dá um garfo para o operador ficar arranhando as aletas da serpentina para tirar poeira, e uma série de outros problemas aí que a gente costuma ver no mercado. Mas todos esses problemas que tem aqui embaixo, ó, desgaste precoce de componente, se o seu ventilador for de correia, por exemplo, muitas vezes a gente vê correias encrostadas e sujeira desbalanceando no eixo, ferrando rolamento, e ninguém liga isso à má qualidade do filtro utilizado aqui no primeiro estágio. Então todos esses problemas aqui embaixo podem acontecer no seu sistema se você escolhe filtros de baixa qualidade aqui no seu equipamento. E como é que a gente faz esse monitoramento? Se o filtro é bom, se o filtro é ruim, se ele economiza energia, se ele não economiza energia. Hoje existem equipamentos disponíveis no mercado, de acordo com essa nova norma ISO que está sendo introduzida, capazes de fazer essa correlação entre o que a gente, fornecedor de filtros, faz em laboratório com aquilo que vocês têm na sua realidade no dia a dia em campo. A evolução do monitoramento dos filtros vem tendo uma proporção muito rápida no mercado. Eu entrei nesse mercado em 2013 e a gente ainda ouvia se falar muito com relação a trocar filtros por período de tempo. Hoje, em 2019, a gente quase não vê pessoas que falam assim, eu troco meu filtro a cada 30 dias ou a cada 3 meses. Infelizmente, a lei do PMOC está vindo para a gente dar uma regredida total em tudo aquilo que a gente fala, porque na lei do PMOC está se dizendo que tem que se trocar filtro a cada 3 meses. E lá eles simplesmente não falam qual filtro. Então vamos imaginar que você tem um filtro EPA no seu equipamento que custa aí de R$1.000 a R$1.500. Você vai trocar o filtro por 3 meses, sendo que um filtro desse pode durar até 5 anos. Então a lei do PMOC não está ajudando muito a gente com relação nesse sentido e nós participamos da ABRAVA, do Comitê de Desenvolvimento de Normas, e a gente está fazendo o possível para que isso seja mudado. Mas infelizmente existem algumas empresas que estão no procedimento, que tem que se trocar de acordo com a lei do PMOC, e aí tudo aquilo que eu estou falando aqui de nada adianta. Mas normalmente o monitoramento de filtros aí há 10 anos atrás era feito por tempo. Você identificava lá que o filtro durava 30 dias, 6 meses, 1 ano, você colocava isso no seu procedimento lá de manutenção e trocava o filtro por período de tempo. Depois vieram a troca dos filtros por perda de carga. As normas já recomendam uma perda de carga final para a troca dos filtros. Aquela perda de carga final recomendada na norma é feita através de um estudo de laboratório, onde você consegue ter ali o controle do trabalho do filtro ao longo do tempo. E hoje a gente já nem fala mais de perda de carga, a gente fala de TCO, que é avaliar o quanto esse filtro gera de perda de carga nos seus sistemas e o quanto isso influencia no consumo de energia do equipamento. Então, até 5, 10 anos atrás, era difícil se mensurar isso. Apesar de existir essa fórmula aqui, para que a gente faça cálculo de consumo de energia no sistema de ar-condicionado, ainda era um pouco difícil, porque praticamente 80% do mercado não tem controle de vazão. Então, muitas vezes o pessoal adquire um equipamento que vai custar de 20 a 100 mil reais e economiza 500 reais no inversor de frequência. E aí bota o ventilador lá gerando a 60 Hz, não se preocupa com a qualidade do fluxo de ar e com a velocidade que vai ter aquilo. E aí você acaba não tendo esse controle automático de vazão. Se você não tem controle automático de vazão, você não consegue calcular energia no seu sistema, porque a fórmula exige que você tenha uma vazão, um controle de vazão constante. Sistemas que não têm inversor de frequência e trabalham ligado diretamente a 60 Hz,
consomem pelo menos aí uns 40% mais energia do que deveria consumir. Até 2 anos atrás, isso daqui era feito manualmente. Apesar de ser muito difícil de se fazer esse cálculo de energia, é possível se fazer, dá trabalho, mas é possível. Hoje nós já estamos numa nova era. Hoje já existem sensores disponíveis para que a gente instale nos equipamentos, sensores que trabalham online, para que a gente possa, além de ter uma maior confiabilidade no sistema, com um número de amostragem maior, a gente ter dados concretos daquilo que o nosso equipamento vem fazendo e trabalhando ao longo do tempo. Esses sensores, você pode instalar ele no equipamento e fazer uma visualização através de um desktop ou de um aplicativo. No caso do sensor 360 da F, a gente tem um aplicativo na Apple Store ou no Google para a gente poder fazer o monitoramento. E o que é que a gente é capaz de mensurar dentro do sistema através desses sensores? Primeiramente, os custos diretos, que são os custos mensuráveis, custos fáceis de ser mensuráveis. Custo de filtro, custo de energia, custo de mão de obra, custo de descarte e custo logístico. Isso é fácil de se mensurar. E os custos indiretos, todos aqueles problemas que eu disse para vocês ali atrás que podem ocorrer dentro do sistema. Esses são mais difíceis de se mensurar. Se eu tenho um filtro de baixa qualidade que exige muito mais do meu chiller, por exemplo, é difícil para mim conseguir mensurar um consumo d'água, que eu posso ter esse aumento de consumo d'água dentro do meu sistema. Limpeza de serpentina também é algo muito difícil de acontecer, porque um problema de serpentina vai ser um problema de médio e longo prazo, utilizando filtros de baixa qualidade. Então, você conseguindo pelo menos fazer um monitoramento aí, mensurar os seus custos diretos, você já consegue ter uma redução muito grande com relação ao custo do seu equipamento. O sistema basicamente funciona, são sensores de baixo custo e pequenos, que são instalados nas máquinas através ali de uma fitinha 3M, não é necessário furar equipamento nenhum. Ele tem um chip 3G num gateway, onde ele faz essa transmissão de dados, e depois ele joga para uma nuvem do sistema da American Filter. Então você consegue ter ali um monitoramento online do seu sistema, visualizar na tela do seu celular ou do seu computador, e assim conseguir ter um controle maior da qualidade do seu ar e do filtro de ar. Falando um pouco também, por exemplo, para aplicações de shopping center, o sistema tem um dashboard parecido com esse, que dá, por exemplo, para você fazer um trabalho de marketing ali relacionado ao que o meu ambiente, o meu local de trabalho tem um ar de acordo com a OMS, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, o que esse sistema oferece para a gente ali? Um monitoramento de perda de carga. Então, ele faz um monitoramento de perda de carga a cada 10 minutos. Então, é um sensor que fica em stand-by, até para economizar pilha. A cada 10 minutos ele liga, faz uma contagem de perda de carga ali por um período de tempo, e desliga e manda para o gateway. Então, você consegue ter uma análise da perda de carga e uma curva de tendência de quando mais ou menos você vai trocar o seu filtro de ar. O sistema também faz contagens de partícula de acordo com a nova norma ISO, contando partículas de tamanho de 2,5, de 10 micrômetros e de 1 micrômetro. Por que é importante essa contagem de partícula? Vamos imaginar que dentro do meu dia eu tenho um pico parecido com esse. Eu consigo ter um controle maior sobre o meu processo, eu consigo analisar o porquê que eu tive esse pico. Então isso gera uma confiabilidade maior dentro do meu sistema de ar-condicionado. E o sistema ele me dá uma análise de TCO. Lembra que eu falei, o filtro ele influencia diretamente no consumo de energia. Então, se eu tenho um filtro que tem baixa durabilidade e tem uma perda de carga mais alta, perda de carga é igual ao consumo de energia. O sistema me dá uma análise desse TCO e me mostra qual é o ponto ideal da troca dos filtros. Como eu disse na evolução da perda de carga, se trocava por tempo, depois começou a se falar por perda de carga final, né, que as normas determinam, e hoje a gente fala de TCO. Então hoje a gente não fala mais, um filtro grosso troca-se com 250 Pascal. Não, a gente faz uma análise do TCO e a gente mostra para você, por exemplo, se eu, em vez de trocar com o filtro com 250 Pascal, eu trocar o filtro com 150 Pascal, o quanto eu vou gastar de filtro e o quanto eu vou gastar de energia. O sistema ele me dá isso, ele me dá essa análise. Então aqui é o ponto onde eu tenho o menor
custo total de operação, o custo anual de energia e o custo de filtros. Você pode ver que aqui eu vou ter um custo muito grande de filtro, se eu trocar o filtro no ponto em que o sistema está me dando, como o ponto ideal. Porque o custo do filtro ele vai ser diluído ao longo da vida útil dele. Mas o custo de energia é tão mais caro que o custo do filtro que não compensa eu fazer com que esse filtro trabalhe até esse ponto aqui. Porque eu estou economizando no filtro, mas olha o tanto de custo de energia que eu estou tendo aqui. Então é essa análise que a gente costuma fazer e mostrar para os nossos clientes. Às vezes você paga muito mais caro num filtro, utiliza ele por menos tempo, só que você está gerando uma economia ali, uma redução de custo no seu custo total de operação muito grande. Claro, você vai ter um aumento do número de trocas. Mas aí vai com a questão daquela coisa que eu disse, qual é o objetivo da minha aquisição de filtros. Ter disponibilidade do meu operador e deixar com que o filtro trabalhe até esse ponto aqui é importante. Se disponibilidade para mim for mais importante do que consumo de energia, eu posso deixar o meu filtro trabalhar até aqui. Se consumo de energia para mim é mais importante do que disponibilizar no meu operador, eu tenho que seguir um TCO. Tudo vai do objetivo da aquisição.